Essa lei é um pouco recente ainda na questão da pré-campanha, focando nessa questão de rede social, de internet. O que pode e o que não pode? Esses atores que atuam diretamente no processo eleitoral, sobretudo como pretensos candidatos e candidatas, eles deveriam e devem ter um compromisso muito grande de seguir a legislação. Então eu acho que no Brasil nós precisamos, e aí o eleitor, né, a leitora que está ouvindo, o compromisso primeiro de um prefeito, de uma prefeita, de um vereador, vereadora, é já avaliar inicialmente se nessa fase ele cumpre de fato a legislação. Por quê? Porque no desempenho da sua função, o princípio primeiro que vai sustentar as suas ações, como membro do Legislativo ou do Executivo, é o princípio da legalidade. Então nós temos princípios muito fortes e básicos que a administração pública, no sentido geral, deve observar. E nesse aspecto, como você questionou, nós temos as regras em relação àquelas condutas ou posturas que os pré-candidatos e pré-candidatas podem adotar. E essa regra está no artigo 36A da Lei Eleitoral. Então ele diz o quê? Ele diz lá que não configuram propaganda eleitoral antecipada, e deixar muito claro, desde que não haja pedido explícito, claro, de voto. Então, o pré-candidato e a pré-candidata que tem lá sua rede social, ele pode exteriorizar quem ele é, se apresentar a essa população, né? A sua origem, o que fez, qual que é a sua pretensão amanhã, se eleito for. Então essas plataformas, elas podem ser feitas, desde que, volto mais uma vez a chamar a atenção, nós ainda não estamos na fase da propaganda eleitoral ou da campanha eleitoral propriamente dita, desde que essas mensagens, elas têm um caráter muito objetivo e genérico. Então eu aproveito aqui, Cibele, para chamar a responsabilidade de todos os partidos nesse exato momento. Sim. É muito importante essa fiscalização. Então, os partidos políticos, as agremiações que estão acessando, né, essas mídias privadas desses pré-candidatos, verificar se ali existe a divulgação de alguma mensagem que já representa propaganda eleitoral intempestiva, que façam as representações à Justiça Eleitoral ou provoquem um Ministério Público com a documentação para que essas ações sejam tomadas. Você tocou num assunto muito importante, eu achei, dessa questão aí de observar se o pré-candidato ele já está cumprindo a legislação eleitoral, porque se ele começa a descumprir as regras, já não é um bom sinal, né, doutor? Já é um sinal de que é uma pessoa descompromissada com a lei, descompromissada aí em seguir regras, né? Então, os eleitores nesse sentido aí devem ficar atentos, de repente já pode começar daí uma escolha, né? Uma seleção dos pré-candidatos ali, que o eleitor julgar que está apto ali a receber seu voto. Seria mais ou menos isso? Veja bem, é isso, e nós precisamos ter um olhar muito crítico e muito severo em relação a essa questão. Por quê? Porque o exercício do poder, vamos colocar de maneira geral, seja a nível federal, governo estadual, os governos municipais, nós sabemos hoje, vivenciamos na pele, enquanto cidadãos, o quanto uma gestão, uma administração séria, eficiente, comprometida com os valores e princípios da administração pública, e um deles aqui é a honestidade. Nós podemos falar do princípio da moralidade, da impessoalidade, mas vamos colocar a honestidade. E o quanto nesse Brasil, ao longo dos anos, nós vivenciamos um descaso com a coisa pública. Nós vimos, a gente enxerga com muita frequência, lamentavelmente, servidor público em desvio de função, contratos diversos que não atendem os requisitos objetivos da necessidade, quer dizer, o zelo com o dinheiro público, fraudes em licitações, contratos. Então, se nós temos pessoas hoje que estão no exercício do poder, né, no legislativo, no executivo, aqueles que estão conduzindo os interesses de um município, que têm a caneta na mão, que estão gerindo recursos públicos, se eles hoje cometem irregularidades, é por certo que eles já cometiam antes. O pré-candidato ou a pré-candidata que burlar a legislação, que já praticar alguns desvios de antecipação da propaganda eleitoral, se de forma meio que implícita já começar a praticar abuso do poder econômico, abuso do poder político, a corrupção eleitoral, de repente começa a dispensar já favores. Vou te dar um exemplo de coisa que não é permitida e tem que tomar muita atitude, embora às vezes com muita conivência da população.
Uma determinada pessoa que tem um poder econômico, que hoje é pré-candidata e pré-candidata, começa por exemplo, apoiar eventos, a fazer doações de objetos, de valores. Muitas vezes coisas que nem fazia antes, né, doutor? Claro, perfeitamente. O que nós temos que distinguir aqui no exemplo concreto, de repente eu tenho um pré-candidato ou pré-candidata que tem uma ação de longos anos, um trabalho social que é realizado, ele não precisa interromper, mas de repente nós temos um pré-candidato e pré-candidata que tem uma expressividade econômica e começa a dispensar favores. Aí sim pode ser detectado um abuso do poder econômico e colhidos os documentos, enfim, com registro de candidatura, pode ser vir impugnada sim esse registro de candidatura e às vezes até com cassação de diploma e de mandato, se ficar reconhecido que houve um desequilíbrio no processo eleitoral. Qual é o papel, doutor Afonso, do eleitor na questão de denúncias aí de irregularidades na pré-campanha? Quando nós falamos de política, quando nós falamos do eleitoral e do processo eleitoral, o ponto auge do exercitamento dos direitos políticos, todos estão legitimados, né? Todo cidadão, toda cidadã, ele tem evidentemente o interesse, a legitimidade de dar a sua colaboração para que nós tenhamos uma depuração, vamos dizer assim, do nosso processo eleitoral, para que nós tenhamos gestões públicas mais eficientes, mais sérias. Então essas denúncias, Sibeli, podem ser feitas da maneira mais variada, de forma anônima ao Ministério Público, né? Podem comparecer, conversar. Agora é um veículo muito importante, volto a dizer, que aí a questão até de corresponsabilidade, são os partidos e as agremiações partidárias. É muito importante esse olhar sério de fiscalização dos partidos para que as questões sejam encaminhadas, às vezes já com respaldo probatório, com elementos de prova, para que os processos e as representações tenham êxito na justiça. Temos aqui um mundo, né? Um mundo físico, um mundo real, né? O que o pré-candidato pode fazer agora? Ele pode, por exemplo, chegar no eleitor, se apresentar como pré-candidato, explicar aí os seus projetos políticos, isso ele pode. Veja bem que interessante, foi ótima essa indagação sua. E aí o eleitoral, como o processo eleitoral tem várias fases, né? A cada programa, qualquer questão, a gente pode sempre estar desmembrando situações. O pré-candidato, como está lá previsto no artigo 36A, ele pode fazer exposição das suas plataformas, dos seus projetos políticos, ele pode expor e divulgar posicionamento pessoal sobre questões políticas. Vamos te dar um exemplo aqui concreto. Sim. Eu tive até uma representação nesse sentido. Isso é bom. Não vou citar nomes, mas para a gente ter que se embasa aqui. Uma representação de que um determinado pré-candidato estava expondo na sua mídia um apoio a um projeto social que existe no município e que aquele projeto iria continuar. Então, para uma agremiação, aquilo representaria uma propaganda eleitoral antecipada ou um abuso do poder econômico, algo nesse sentido. Na minha visão, não. Como nós temos, vejam bem, lá no inciso 5º do artigo 36A da lei, diz o seguinte, o que seriam condutas permitidas. A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Então, qualquer pré-candidato, e às vezes podem ser pré-candidatos adversários, e que tem um programa social do município, por exemplo, que consideram interessante, relevante, ambos podem manifestar o apoio aqui no programa. Então não há questão nenhuma. Então essas manifestações em relação à comunidade, aí eu vou adentrar a sua indagação, a lei fala nas condutas permitidas, reuniões, contatos, mas vejam bem, de cunho partidário, todas elas são as expensas e responsabilidade dos partidos para discutir projetos políticos. Então eu não tenho nesse momento espaço, e aí vou dizer de uma conduta vedada, que um pré-candidato comece a visitar as pessoas. Ainda não pode? Não, de forma alguma. Então isso aí eu já tive também, é importante a gente deixar aqui. Sim. O que é um pré-candidato que ele vai bater na porta de um, andar na rua, cumprimentar, ir atrás de um, o que é aquilo ali? Aquilo ali é uma expressa manifestação de pedido de voto. Tá? Então essa exposição dele a priori de pré-candidatura é realmente nas redes sociais, é o veículo próprio. Ele não pode colocar numa faixa,
ele não pode fazer nada que no período da propaganda eleitoral seja vedada. E nessas situações aí, mesmo que eu não tenha uma comprovação de que ali ele está cumprimentando o eleitor, ele está visitando um, visitando o outro, fazendo caminhada, o pedido expresso de voto, mas ele está ali fazendo o quê? Ele está ali cumprimentando as pessoas, dizendo que ele é pré-candidato, conta com o seu apoio. Isto é propaganda eleitoral, ato que deve acontecer no período da campanha eleitoral. Se isso estiver ou acontecer e houver comprovação documental e chegar às minhas mãos, eu farei uma representação por propaganda eleitoral intempestiva para aplicação de multa. Muito interessante, eu jamais imaginava que seria uma conduta proibida, essa questão das visitas, né? E a participação desses pré-candidatos em eventos? Tem ali, por exemplo, uma festa da igreja, o pré-candidato está ali, está aproveitando aquele espaço para conversar com as pessoas, isso é permitido? Perfeitamente legal. Então aí que está vendo o espaço da legalidade e legalidade. Eu tenho, por exemplo, um ato de propaganda eleitoral, nós temos as caminhadas, as passeatas, né, que são muito comuns, né, as carreatas. Então, a tal da caminhada e a passeata era isso. É o movimento que o candidato está indo, pedindo voto, ato típico de campanha eleitoral. Só estou falando para justificar o meu olhar. Se admitisse que essas caminhadas, mesmo que o candidato, o pré-candidato estivesse sozinho, na verdade está simulando um ato de propaganda eleitoral. Agora, eventos públicos, a pessoa tem a liberdade de estar em qualquer local. Aliás, é um momento propício, nós sabemos que se utiliza disso, né? Às vezes nesses eventos em que nós temos uma concentração maior de pessoas, que esses pré-candidatos e pré-candidatas ali estejam, cumprimentam, perfeitamente legal e legítima essa conduta. Só para encerrar, eu queria só que o senhor reforçasse a questão das denúncias, né? Se elas podem ser feitas pessoalmente, junto ao Ministério Público, e a questão das provas aí que o senhor falou, né? Do que diz respeito ao mecanismo, ele é bem acessível. Pode ser pessoalmente ao Ministério Público, pode ser via site, né? Entra no site do Ministério Público, lá tem um espaço para as denúncias, elas podem ser anônimas, tá? Ia perguntar isso agora, pode ser. Não há proibição, podem ser anônimas. Agora, o que acontece? Como eu falei, se eu tenho uma denúncia anônima, se ela não tiver lastro probatório, nenhum elemento de prova mínimo que a sustente, evidentemente que ela será arquivada de plano. Agora, o que a pessoa precisa ser feita? Ela precisa apresentar dados, informações que no primeiro olhar possa se verificar uma credibilidade para que possa iniciar uma investigação e nós aferirmos essa ilicitude ou essa irregularidade. Se vier uma prova documental, vou te dar um exemplo, hoje todo mundo está com o celular, né? Como é fácil filmar, documentar. Se nós temos uma imagem, nós já vamos ter diante de um relato. Eu te dei esse exemplo, por exemplo, nessa questão. Vamos supor que hoje exista um pré-candidato ou uma pré-candidata que está visitando a população, de casa em casa. Alguém, se documentar isso, essas imagens, e encaminhar ao Ministério Público, como eu te disse, às vezes eu não tenho, mas não sabe o que ele está falando. Se eu tenho um pré-candidato, eu já tenho a documentação que ele está circulando e visitando, o que ele está fazendo, se não é uma atividade profissional, algo, senão a questão, evidentemente, de estar buscando apoio ou simpatia desse cidadão e dessa cidadã. Eu entendo que ali há uma manifestação da propaganda eleitoral antecipada que se sujeitará à representação e multa. Então, portanto, é uma questão muito aberta, só que é preciso ter responsabilidade. O que eu quero ressaltar é que sem a existência de uma prova mínima, ou pelo menos algo que possa sustentar uma investigação, evidentemente que essa denúncia ela não pode prosperar.